Olá, pessoal do Por Dentro da Escola, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou a professora Liliane. Eu sou o Glauber. Toca a vinheta. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Dentro da Escola. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com dois ilustríssimos convidados, a Elo e o Rian. São alunos, são iniciantes da docência, são alunos que estão na faculdade, né? E eles vão falar um pouquinho sobre a vivência deles aqui na escola, do porquê que eles estão aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá. Elo por Elo. Alegria. Legal. Eu acho que a palavra que mais me define assim, é alegria. Eu sou prova disso. Se ela chega no ambiente, ela chegou. Rian por Rian. Eu acho difícil responder esse tipo de pergunta, né? Falar da gente, falar dos outros é fácil, né? Falar da gente é meio complicado. Mas assim, eu acho que um jovem, né? Universitário, aspirante a professor, aspirante à vida. Legal. Vocês não são tão aspirantes, né? Assim, né? Vocês estão aqui convivendo com a gente na escola, no projeto. Sei que vocês chegaram, assim, mais ou menos ali próximo ao meio do ano, né? Abril, maio, né? Por aí. Mas já estão aqui, assim, parece que faz muito tempo. Então, a gente queria aproveitar para pedir para vocês falarem como que é o projeto que vocês estão desenvolvendo aqui na escola e qual é o impacto na vida de vocês, acadêmica e até mesmo pessoal. Pode falar? Pode começar? Pode. Bom, eu entrei no PIBID, né? E assim, o PIBID é um programa que ensina a gente a dar aula, né? Eu tenho uma mentora muito boa, né? A minha preceptora é excelente, a Liliane. Para. E assim, aqui a gente realiza diversas atividades, né? Eu e o Rian, a gente ficou incumbido pelo nivelamento e o aprofundamento. Nós chegamos a dar aula juntos, nós demos aulas separados. Então, é uma convivência, assim, você conhece a escola por inteiro. Você tem noção de como funciona uma hierarquia, de como funciona a burocracia da escola, como funciona o respeito mais interpessoal com o aluno, porque querendo ou não, a gente é adulto, a gente não tem tanto tato, assim, mais com um adolescente, pré-adolescente principalmente. E o programa vem para ajudar muito a gente nesse desenvolvimento, assim, de ter essa desenvoltura, de ter esse tato, ter essa responsabilidade mesmo com o pré-adolescente e adolescente. É isso, é como o nome, né, do programa inicia a gente nesse ambiente escolar, né? Dentro da sala de aula, a gente conhece os alunos, a gente muda aquela percepção, porque antes a gente é aluno, e aí a gente vem aqui, a gente tá em outro papel, entendeu? Então o programa ajuda nisso, pra gente se desenvolver, né, e saber se realmente é isso que a gente quer. Então eu acho que é exatamente, e pra gente que entrou logo no comecinho do semestre, né, a gente começou a faculdade, já entrou aqui, então eu acho que é uma experiência acho que é bacana, assim, que vocês estão vivendo ao mesmo tempo, ocupa o papel de professor e ocupa o papel de aluno. Sim. Aluno, né? Assim. É uma coisa... É mágico, porque a gente aprende a como ser professor sendo aluno ao mesmo tempo. Então isso pra gente, a hora que a gente percebeu que era isso que a gente fazia, a gente conversa muito entre a gente, por a gente ser parceiro aqui na escola e também a gente ser muito amigo, isso foi uma coisa que furou muito a nossa bolha. A hora que a gente percebeu que mesmo a gente sendo estudante, agora a gente tem que ter uma visão de professor, uma postura de professor, a gente começou a entender mais o contexto do que é o programa, do que é estar numa faculdade de licenciatura e do que é ser um futuro docente. Exato. Eu só queria complementar aí o gancho do que você falou agora, que nem nós, que já somos, assim, professores remunerados, estamos no estado, a gente já sabe como é exatamente ser professor. A gente vai a cada dia aí aperfeiçoando, aprimorando, aprendendo, errando, né, e acertando, e é um dia de cada vez, né? É isso. E tem gente que vai para a universidade, às vezes sem rumo, né? Tipo, ou orientado pelos pais, e às vezes a pessoa vai simplesmente porque dizem que formar no ensino superior é o caminho.
Mas eu gostaria que vocês dissessem pra gente se ser professor é o objetivo. Né? Tem gente que faz também uma graduação só para ter o diploma do nível superior para prestar um concurso, né? Que a gente sabe que tem concurso que só entra com nível superior, e vocês estão fazendo licenciatura. Então o objetivo é mesmo seguir, né? Vocês estão estudando para isso, apresentaram agora o projeto, mas essa era a ideia desde o início? A minha ideia é, desde o início. Desde pequenininho eu sempre gostei muito desse ambiente da escola, sabe? Pausa. Desde pequenininho. Fala quantos anos você tem, pro pessoal saber pequenininho. 20 anos. Fala de novo. 20 anos. 20 anos. Eu sou vai. pequenininho. Vai. Então, assim, desde bem criancinha, assim, quando a gente entra na escola, eu sempre gostei, sempre fui fascinado, assim, sabe? Ver a figura do professor sempre me chamou a atenção. Inclusive, eu ganhei uma vez uma lousinha, sabe? Aquele tripé, giz, nossa senhora, fazia a festa. Não tinha urso de pelúcia, mas tinha meus travesseiros, entendeu? Então, assim, era aquela questão. Só que quando a gente vai crescendo, e aí as pessoas vão perguntando o que a gente quer ser. E aí eu tava na minha cabeça, eu quero ser professor. E aí a pessoa já vem, poxa, professor, sabe, vem aquele desânimo porque as pessoas colocam a gente, essa profissão pra baixo, né, tipo, ganha pouco, nossa, é isso mesmo que você quer? Então, assim, conforme eu fui crescendo, essa ideia sempre foi, ela vinha e depois ela ia embora, ela vinha e ela ia embora. E aí quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha uma professora excelente, Carla Pauletti, o nome dela, e ela dava oportunidade pra gente, né, assim, para desenvolver o protagonismo do aluno. E aí, nossa senhora, sempre participei de tudo na escola e ali era o meu momento, entendeu? Era o meu momento. Era integral? Era integral, era uma peita. Protagonismo. Era isso. E aí, né, sempre vinha, aí eu falei, poxa, eu acho que é isso mesmo que eu quero ser, né? Só que eu ficava pensando, professor, tá, professor de quê? Porque eu gosto de matemática. Mas eu também gosto de falar de política, eu também gosto de falar dessa questão mais social. Sim. Será que eu consigo misturar os dois? E aí sempre vinha, nossa, mas aí eu sempre tive muita facilidade com matemática. E aí na época do vestibular, que você vai procurando universidade, não sei o que, descobri que tinha aqui em Araraquara. Eu falei, pronto, é isso. É destino. É isso. Em 2020 eu prestei o vestibular, passei, mas era pandemia. Então eu falei, para ser professor, tendo aula online, não é, entendeu? Não vai ser. E aí eu resolvi esperar e prestar de novo E assim, foi uma das melhores decisões que eu já tomei já. Então assim, né, realmente, o objetivo é ser professor. Muito legal. E aí, Lu? A minha história com a licenciatura, ela é familiar. Ela é de herança familiar. A minha avó é professora, minha mãe é professora, meus irmãos são professores. E eu sempre brinquei com meu pai. Meu pai não é professor, e daí eu falava, meu pai é o amor da minha vida, inclusive. E eu falava, pai, será que eu vou ser mais uma professora? Essa casa já tá cheia, pai. Meu pai, Heloísa, você vai rodar, você vai virar, você vai mexer. Mas que você vai acabar na sala de aula, você vai. Pai, não acredito. Eu sempre gostei muito de exatas, sempre fui muito boa em exatas. Mas eu sempre fui aquele aluno que sempre gostou muito de tudo. Então, assim, eu por muito tempo quis fazer engenharia aeronáutica, sou apaixonada por aeromodelismo. Sempre quis fazer medicina, sou apaixonada por anatomia. Mas, assim, aconteceram vários intempéries na minha vida que fizeram com que eu ficasse em Araraquara por mais tempo. Eu sou mais velha que o Rian, eu tenho 25 anos. E numa conversa descontraída com meu pai, eu falei, eu tinha passado em medicina, tinha passado longe. Falei, pai, não faz sentido pra mim. A minha vida tá aqui, quem eu amo tá aqui. E aqui tem uma faculdade muito boa de exatas, que é o Instituto Federal. E meu pai falou, Elo, o máximo que pode acontecer é você se inscrever e não gostar. Eu me inscrevi, conheci 4 pessoas maravilhosas, uma delas tá do meu lado. E eu não troco por nada. Eu me encontrei dentro da licenciatura. Hoje, eu dando aula, eu já tive a oportunidade de substituir meu irmão. E eu vejo assim que realmente era para eu ser professora. Porque é uma coisa que eu gosto. Me faz feliz estar dentro das salas de aula. Me faz feliz brincar com eles, falar, é letra D, eles brincam, é D do quê?
D de Drosophila melanogaster. Eles, que é isso? Eu falo, mosquinha da banana, pessoal. Então, assim, eu gosto dessa troca com eles. É uma coisa, assim, que enriquece o meu ser, assim. É uma coisa que me deixa muito feliz. É uma faculdade que eu amo muito e que me proporcionou uma das coisas mais valiosas na minha vida, que é ficar perto de quem eu amo. Que é legal, né? É possível, né? É. E você manteve a dinastia da sua família, né? Sim. Ainda pensando no Instituto, vocês estudam no Instituto Federal, né? Aqui de Araraquara. Sim. E eu conheço um pouquinho lá, né? Às vezes eu vou lá visitar, já passei por lá alguns anos atrás. E como que tá sendo lá? Aqui na escola tudo está muito tecnológico. Não é que tudo está muito tecnológico. Antigamente a gente tinha que utilizar metodologias que envolvia tecnologia na prática das nossas aulas. Agora a gente tem disciplina específica para tecnologia, a gente desenvolve aquela plataforma que você está desenvolvendo. Alura, Scratch. Então a gente tem isso na escola de tempo integral, é algo que a gente está respirando. Lá na universidade, como que tá esse processo, assim? Assim, oficial ainda não, sabe? Continua, a tecnologia não entra muito, mas os professores estão, por vezes, buscando introduzir isso. E o PIBID também, eu acho que a gente teve um maior contato com essa questão da tecnologia dentro da escola. Com assim, o PIBID. Com o ambiente escolar, com o PIBID, né? A gente está participando de algumas palestras, algumas coisas que envolvem a tecnologia no ensino. E a gente sabe que daqui pra frente, né, é só isso, né? Não sei se volta, entendeu, mais do jeito que era antes. Então, assim, ainda a gente sente um pouco de falta dessa questão a gente mais não tem, positiva da assim, tecnologia. uma disciplina voltada para a tecnologia. Mas todas as disciplinas, elas colocam a tecnologia como uma ferramenta. Que nem hoje, por exemplo, a gente vai ter aula de Libras e a professora é uma professora muito solista, a professora Karina Zanelato. E ela faz o uso de aplicativo com a gente, ela faz o uso de vídeos, então assim, é uma dinamização da aula. A aula nunca é voltada no instituto, por enquanto, até o que a gente teve, voltada para recursos tecnológicos, mas os recursos tecnológicos são complementares às nossas aulas, como GeoGebra, que a gente que é da matemática a gente conhece mais. Então assim, são coisas assim que a gente tem como agregado, mas não que é único e exclusivo. Eu acho até que por enquanto, na grade antiga, meu primeiro contato com o Scratch foi no Instituto Federal. Fazendo linguagem de... Eu tive durante a minha formação mesmo. Eu tive no meu ensino fundamental 2, Scratch. Pode ser que tenha também nas Mais próximas pra frente. semestres, porque a gente está bem no primeiro ano ainda, então assim, mas vai muito, por enquanto, vai muito da metodologia de cada professor, de querer utilizar. Por enquanto a essas gente ferramentas. tá mais no tradicional Los e Giz. Conta pra gente qual é a rotina de vocês como estudante, como iniciantes a docentes, se vocês trabalham além disso tudo, conta um pouquinho pra gente. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, eu estava trabalhava meio período e fui fazer a faculdade de noite. E aí surgiu a oportunidade de entrar dentro do programa de PIBID. E aí tem por conta da bolsa, né, e tudo mais, então eu tive que remanejar ali o que eu estava fazendo, né, em prol dos meus estudos, entendeu? E os meus pais sempre deram essa possibilidade. Então eu deixei de lado o trabalho registrado, né, e foquei mais na área acadêmica. Então, assim, hoje em dia eu estou estudando, né, de noite e fazendo parte do PIBID. Então é basicamente isso, basicamente estudo, entendeu? No meu dia a dia. Eu não trabalhava, mas eu sempre trabalhei como freelancer de corretora de TCC, trabalho acadêmico, a parte de português por conta de um dos meus irmãos ser professor de português. Então assim, eu acabava que pegando muito trabalho para corrigir, tanto em português quanto em inglês. Então, assim, meu trabalho era mais voltado a isso. Era uma coisa assim, eu controlava, eu dinamizava. Mas depois que eu entrei pro PIBID, a decisão, assim, tanto minha quanto da minha família, assim, em comum acordo foi: não, agora eu tenho um programa
eu tenho o início da minha carreira e esse é o foco. Então, atualmente, eu estudo de noite, a gente é da mesma turma, e faço PIBID. Então agora vocês estão respirando. Tem a possibilidade, né? Porque assim, dependendo se fosse outras circunstâncias, a gente se virar um pouco, né? Misturar as coisas, o trabalho. Mas por conta da minha família ter essa possibilidade, né? De eu só... graças a Deus a gente compartilha de famílias que apoiam muito a gente dentro do programa, a gente dentro do meio acadêmico, que querem ver cada vez mais a gente crescer nesse meio. Então eles, tanto a minha família quanto a família do Rian, acaba dando esse suporte de, não, agora você tem essa oportunidade de foco, então a gente tá aqui pro que vocês precisarem. Vocês têm, assim, uma rotina de estudo, tipo 1 hora por dia, final de semana, Sim. como que é? Tem que ter, né? Porque senão a gente fica doido, entendeu? Eu costumo não deixar trabalho acumular, porque senão fica difícil, entendeu? Mas eu também costumo deixar o final de semana pra mim também, né? Porque a gente precisa desse alívio, desse descanso. Mas normalmente meu dia é bem separado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então tem um cronograma de estudo sim, porque senão fica inviável, entendeu? Deixar por ficar assim. Eu também faço as minhas palavras a dele, porque de sábado eu brinco, sábado é o dia que eu durmo. Sábado o mundo pode cair, eu tô dormindo. Sábado é o dia que eu vou passar dormindo. Daí domingo eu acordo 8 da manhã e começo a estudar. Daí eu paro na hora do almoço, que o almoço de domingo sai umas 2 da tarde. Daí eu volto a estudar umas 4 da tarde e vou. Sábado e domingo são os dias mais flexíveis. Mas fora sábado e domingo, você tem que ter uma rotina, senão você não aguenta. Que nem de manhã é mais leve, né? Eu faço 2 disciplinas com a turma da manhã do 6º período. Eu faço física e laboratório de matemática. Então, de terça e quinta eu tenho o IF como meu compromisso, né, de manhã. Mas segunda, quarta e sexta eu estudo toda manhã. Todas as tardes eu estudo e de noite a gente tem aula. Então, assim, a faculdade faz você estudar constantemente, porque senão você não acompanha. E não é acompanhar no sentido de você não aprender, é não acompanhar o ritmo da faculdade. O ritmo que a faculdade te impõe é um ritmo mais rápido, de conteúdo, de cobrança de trabalhos, de tarefa, de prova. É uma coisa muito assim, pragmática, você tem que seguir. E eu acho que eles nem são tão impositivos, né? Você, querendo ou não, se comparar com os nossos alunos aqui, vocês têm mais liberdade. Mas vocês se cobram bem mais, né? Sim. A gente tem autonomia. Tem autonomia de decidir se vai ou não. Mas... Entendeu? Mas, assim, tem que trabalhar aquela autonomia, assim, tem que ser regrado, né? Porque senão não vai funcionar. Você tem a liberdade na sua mão, daí você escolhe como você usa. Exatamente. Vocês têm vivência aqui como iniciante da docência, né? O que a gente chama de fibidianos, né? Antigamente. E vocês têm a vivência como aluno. Agora eu vou parar de perguntar e eu vou ficar aqui. Sol, Terra, Saturno, vamos lá. Mas, vocês têm alguma vivência engraçada nesses 2 espaços, assim, pra compartilhar com a gente? Como aluno ou como ID? Tem. Para crianças ouvirem, né? Para adultos e crianças ouvirem. Levei uma cutucada do meu colega. Eu acho que vocês 2 vão concordar. Vocês 3, aliás. O dia mais divertido nosso aqui no Antônio dos Santos foi o dia da torta na cara. Foi maravilhoso. E foi meio que uma loucura, né, da minha pessoa, da pessoa do Rian, porque eu falei, gente, eu quero fazer uma dinâmica. Como assim, tá muito parado? Eu vou sair de uma turma, eu quero uma despedida, pensei. Deu Rian, eu também vou sair, né? Ia ser legal, uma coisa diferente. Daí eu peguei o telefone, Liliane, faz a boa aí pra nós. E assim, foi um dia maravilhoso. A gente saiu daqui super cansada, mas o que a gente chegou na faculdade e dava risada, a gente mostrava as fotos, nossos amigos não entendiam nada, se matavam de dar risada.
Eu acho que esse foi o dia mais engraçado da minha vida como docente. Foi super legal, né? Foi mesmo. Fala mais ou menos só pro pessoal entender qual que foi a dinâmica. Foi engraçado, mas qual que foi a dinâmica, assim, da brincadeira? A gente preparou um quiz matemático, né? Então, assim, com um torta na cara, então a gente fazia perguntas pros alunos e, assim, se eles acertassem, a gente levava a torta na cara. Agora, se eles acabassem errando a resposta, enfim, a pergunta, a gente dava prenda neles, entendeu? Então, foi basicamente isso, foi um jogo de perguntas e respostas ali. E aí tinha a torta na cara envolvida, né? Que deixava a coisa bem mais engraçada. E assim, uma coisa que eu fiz, né, a hora que eu pensei mesmo nessa dinâmica foi eu conversando, né, com os meus irmãos, que são professores, com a minha mãe, e até com meu pai, né? Falei, é ruim a gente colocar um aluno contra o outro. Porque eles, querendo ou não, já tem esse clima de disputa entre uma sala e outra, entre um grupinho e outro. Mas, gente, a gente tem que parar pra pensar que nunca o professor, ele é submetido a alguma coisa de castigo. Por mais que seja uma torta na cara. É uma coisa boba, era um pratinho com chantilly. Mas que, olha, eu tô tendo a oportunidade de mostrar pro meu professor que eu sei. Então, você trabalhar essa psicologia reversa com o aluno, foi o que mais me encantou a hora que eu pensei. Porque o aluno não vai ter aquela disputa entre o colega, mas sim com a gente. E ele vai perceber que ele é capaz. Que ele sabe que não é porque ele é aluno que ele é inferior a gente, professor. Com certeza, é uma troca, né, Lu? Então, assim, o intuito da dinâmica, assim, óbvio, foi uma avaliação fora, assim, dos moldes, né, de avaliação tradicional, prova e tudo mais. Mas foi um jeito da gente avaliar nossas turmas. E foi um jeito deles perceberem que não tem essa de o professor sabe mais, o aluno é aquele que cala, não. Nós somos seres humanos, nós erramos e acertamos. Então, assim, tanto que quando eu conversei isso com os meus pais, né, com a minha família, até com o Rian, eles falaram, gente, mas nunca o professor é punido. Eu falei, gente, mas é aí que tá. Nunca o professor, ele é submetido a uma coisa que ponha ele numa situação de vulnerabilidade. E naquele caso, o professor levar a tortada na cara era uma situação de vulnerabilidade. E ao perceber assim, a dinâmica rolando, deu pra perceber que os alunos entenderam isso. E isso foi muito produtivo. Eu lembro só do meu colega aqui de bate-papo, aqui em choque. Eu tava em choque. Vez, Claro eu que dividi eu o tô em raio trigonométrico. Gente, bastidores. Fiquei assustado. Eu dei uma segunda chance pra você. Eu fingi que não. Mas aquilo eu não acreditei nisso. Olha. Vamos lá, toca o barco aí. Bom, Caminha. todo mundo deve estar pensando a mesma coisa, né? Nós quatro aqui, de certa forma, formados em matemática e vocês no caminho aí de formarem. Por que matemática? Por quê? Então, como eu já tinha falado, assim, sempre tive muita facilidade com a matemática. Não significa que eu era bom em tudo, mas eu tinha mais facilidade de compreender, né? E aí, era uma coisa engraçada, porque eu tinha facilidade de compreender e entender a dúvida dos alunos, porque às vezes os alunos estão com dúvida, só que o professor não consegue responder a dúvida do aluno, porque não está vivendo ali, não tem a mesma visão. E eu conseguia fazer aquela dinâmica, entendeu? Então eu falava, poxa, matemática, eu gosto muito de matemática. Gosto muito. Só que eu tinha aquela dualidade na minha cabeça. Tipo, nossa, será que eu consigo trabalhar outras coisas na matemática? Entendeu? E aí eu falei, não, vai ser matemática mesmo. E aí eu tive aquela professora muito... Nossa, eu sempre falo dela. Repete o nome dela de novo. Carla Às vezes Pauletti. eu consigo marcar. Carla Pauletti. Nossa, aquela professora era sensacional. Adorava a metodologia dela. E eu ficava encantado com aquilo. Falei, como que ela consegue fazer isso com a matemática, entendeu? Eu olhei assim, não, eu quero seguir isso. E aí foi... Legal. Pra mim, assim, eu sempre gostei muito de exatas. E eu tive um problema no segundo colegial, que eu era muito ruim de física e química. Só que eu era muito boa de matemática. Graças a uma professora, assim, que pra mim ela é minha segunda mãe. Ela, assim, ela me conhece desde os meus 4 anos, eu e o filho dela somos os melhores amigos até hoje, a Cássia Marcomini. E, assim, ela sempre falou, Elô, você tem uma coisa a seu favor, você sabe matemática. Para você entender as outras 2 exatas, você já tem a base. E daí, nesse segundo colegial, foi quando caiu a minha ficha, foi
eu já sei 50% do caminho. Foi quando eu me esforcei muito e entendi sozinha química e física. E daí eu já gostava muito de exatas, eu passei a entender física e química, pra mim o mundo ficou lindo. Eu amava, sempre amei exatas, daí eu amei mais ainda. Então assim, eu sempre falava, né, com os meus amigos na época de colegial, principalmente com o Pedro, que é o filho da Cássia, e com a Cássia, minha professora, que se um dia eu fosse fazer um curso de licenciatura ou um curso de alguma matéria aplicada, eu faria matemática. Porque, querendo ou não, a matemática ela é a mãe das exatas. Nenhuma das outras sobrevive sem ela. E eu acho muito bonito isso da matemática, dela ser internacional. Você tá aqui no Brasil, é a mesma matemática da China. É a mesma matemática da Inglaterra que a dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que me encanta muito. A física e a química, elas são mais volúveis nesse sentido. A matemática não. E eu, como sou uma pessoa extremamente técnica, eu amo isso na matemática. Então, por isso eu escolhi matemática. Show. Demais. Às vezes na minha aula eu falo para os alunos, na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos é 180 graus aqui, no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Que se eles estiverem me ouvindo e quiser comentar, os nonos anos eu falo, é aqui em qualquer lugar. O Rian já falou aí numa fala anterior que ele teve um momento crucial que ele pôde escolher entre trabalhar e se tornar um ID, né? Fazer parte do programa de iniciação à docência com bolsa, né? Porque ele pesou ali na balança e falou assim, não, eu consigo administrar. E, assim, além desse ponto de vista, vocês têm mais alguma coisa para colocar da importância sobre as bolsas nos programas estudantis? Como ela agrega, como ela afeta? Eu acho que é super importante, porque tem a questão financeira que a gente tem que pensar na realidade do Brasil, né? Sim. A gente vive numa realidade que é difícil. Que é desigual. Entendeu? É muito difícil. E quando a gente tem um auxílio ali, financeiro, assim, de inicial, assim, de começo falando assim, dá essa possibilidade de a gente tentar escolher outros caminhos. Mas a bolsa, além dessa questão financeira, tem a questão de você ganhar experiência, né? Porque assim, eu tenho certeza que se eu passasse pela universidade e não participasse de nada, não tivesse a possibilidade de participar, chegasse lá, eu seria um outro profissional do que eu estou sendo agora, entendeu? Sim, feito. Porque a bolsa, iniciação à docência, entendeu? Então tá iniciando a gente nisso. Então é muito importante essa questão pedagógica, né? Profissional pro estudante, assim, que vai se tornar um professor, e também essa questão financeira, porque possibilita ele escolher, ele ter a possibilidade de fazer isso. Só um complemento, assim, tem muitos casos que a gente vê de pessoas que realmente, o próprio caso do Rian, que teve a oportunidade de deixar um trabalho registrado porque ele conseguiu a bolsa financeira, entendeu? Isso é muito importante, você valorizar o estudante enquanto estudante em formação. Sim. Porque você tem um país que, infelizmente, não atinge todos os níveis de educação, muito menos todos os níveis econômicos de sobrevivência. Então você pega muitas vezes um jovem que se encontra em vulnerabilidade econômico-social, que tem a oportunidade de entrar num programa desse, muitas vezes é a salvação econômica dessa vulnerabilidade. Óbvio que não é a solução da vida dele, Sim. mas é uma porta imensa que se abre. Então a bolsa financeira sim é muito importante para o aluno, por causa de nós sermos um país desigual. E assim, em relação à prática docente, não tem o que falar. A gente aprende a ser o que a gente vai ser futuramente, sabe? Você encarar a Heloísa, que vai se formar com 29 anos, não saberia encarar uma sala de 30 alunos sem antes passar pelo PIBID. Em questão emocional, psicológica, muitas vezes de conhecimento matemático eu até conseguiria. Mas não é só o saber matemático que importa para você enfrentar uma sala de aula. Uma sala de aula tem vários fatores. E óbvio que o financeiro, que nem a bolsa que a gente recebe, ela conta muito, porque com essa bolsa você não faz só as atividades do PIBID, mas você cuida de você enquanto profissional. Perfeito. A sua saúde e tudo mais.
bacana. E vocês, quando entraram na universidade, vocês... É claro que vocês tinham uma expectativa de como era ser professor, né? E agora vocês estão sendo. Então, qual é essa de expectativa que vocês tinham e agora o que vocês estão passando? Assim, por eu sempre ser muito participativo na escola, né, quando estudava, eu já tinha uma ideia mais formada assim na minha cabeça, né? Mas assim, o que a gente tem na cabeça não é a realidade, né? Então assim, foi não diria uma quebra de expectativa, porque eu já estava bem inserido naquele espaço. Mas aí a gente tem que a conduta, né? Tem a questão da conduta, a gente precisa, eu acho que é isso, entendeu? É você parar de se ver como um aluno e começar a se enxergar como um professor, o que você pode, o que você não pode fazer. Então eu acho que era isso, porque a gente vê o professor dando uma aula, uma coisa, né? Agora a gente tá lá, é totalmente diferente. Então eu acho que amadureceu a minha expectativa, entendeu? Eu diria isso, não quebrou, mas amadureceu. A minha expectativa, assim, eu não fazia ideia que eu ia dar aula logo no meu primeiro ano de faculdade. Sendo muito honesta, eu não fazia ideia. Eu pensei, gente, eu acho que eu vou dar aula só quando eu estiver no estágio obrigatório, né? Daí o primeiro mês, eu falei, gente, é legal, né? Vamos entrar? Entramos. Daí eu falei, tá, agora eu preciso ser professora. Por mais que eu tenha 25 anos, na época eu tinha 24. Falei, não, na época, 4 meses. Falei, não, agora eu preciso ser adulta, né? Eu preciso ser adulta, eu preciso ser 110% do tempo educada, então tem tudo isso. Você se torna o que a gente chama de... como que é o nome mesmo? A gente referência, assim, né? A gente é uma referência. Um espelho, Um espelho. Um exemplo sênior, tem vários nomes. Então, assim, isso foi uma coisa assim, eu já esperava, por toda a minha família ser professor, então, assim, eu lembro de quando meus irmãos começaram que eles falavam isso. Ai, a gente entra pra dar aula, a primeira vez, a gente entra ainda como aluno. Na primeira aula, a gente entra como aluno. A gente vai entrar como professor na segunda. Meu irmão mais velho fala isso, o Alan. Que pra mim é um dos melhores professores que eu já conheci na minha vida, de longe. O único defeito dele é dar aula de português, mas eu amo ele. E assim... o primeiro dia que eu vim dar aula aqui, ele falou, Elô, você vai perceber uma coisa, você vai entrar lá hoje, você ainda vai entrar como a Elô aluna. A partir do momento que você sair daquela sala, você vai ser a Elô professora. Eu fiquei com aquilo na cabeça e não entendi nada, né? Quem é de exatas não entende, quem é de humanas fala. Falei, gente, o que esse menino tá falando? Olha eles falando fake news. Não tô entendendo nada. Fake news aqui ao vivo. Não tô entendendo nada. Eu entrei na sala de aula, aquelas crianças olharam assim, tia! Eu olhei e falei, foi o primeiro choque. Falei, tia! Tia, que você vira. E daí, eu lembro que eu olhei pro Rian assim e falei, gente, tá me chamando de tia. E daí, depois eu saindo da sala, falei, não, realmente, meu irmão tinha... Agora eu entendi. Porque, assim, a primeira aula que você vai, é um choque que você toma. Porque você entra com essa mentalidade de aluno. A hora que você sai, você fala, não, eu tenho que rever muito minha conduta, eu tenho que sentar e estudar pra vir dar aula. Então, assim, a minha expectativa era muito alta já, porque eu sabia que eu ia gostar. Eu gosto muito de falar com o público. Eu sou uma pessoa um pouco comunicativa, mas superou muito. E a escola é muito boa, os alunos são muito bons e isso ajuda muito a gente. E aproveitando aí o gancho do que você está falando, você pode mandar um recado para os estudantes que pretendem seguir o ensino superior? Não importa o seu curso, não importa a sua aptidão, não importa a sua classe social e não importa se você se julga inteligente ou se você se julga um pouco abaixo da média. O que vai importar realmente é o seu esforço lá dentro. Todos nós sabemos que para entrar é muito difícil, por uma questão de vaga, pouca faculdade, um país de terceiro mundo, mas a partir do momento que você entra, lá dentro é você, por você. Não importa se no ensino fundamental, no ensino médio, você era um bom ou um mau aluno.
tudo é passado para trás, ali é uma vida nova. Eu tô tendo que aprender isso todo dia e graças a Deus eu tenho minha família e meus amigos que me ajudam nisso. Porque você entender que depois da sua trajetória inteira, você tem um novo ponto de partida, que é uma nova chance de vida, de realidade, de construção de futuro, é o que importa. Então, assim, para aqueles que vão fazer faculdade, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham isso em mente. Que vocês aproveitem, óbvio, a faculdade ela é um mar de possibilidades. Eu ouvia muito isso, eu não acreditava, mas realmente, a cada dia que passa a gente percebe isso. E assim, busquem sua melhor versão dentro da faculdade. Sabe? Se honrem dentro. Não se estigmatizem pelo que vocês foram. E tem um ponto, né, que assim, quando a gente tá lá na escola, nós na escola, a gente não, muitas das vezes, a gente não sabe o que quer ser da vida, não sabe o que quer fazer. Então, assim, é um conselho. Busquem por coisas que vocês gostam de fazer. Eu sei que às vezes não é sempre que a gente vai conseguir fazer o que a gente gosta. Mas assim, tentem buscar uma coisa, uma vida de vocês que vocês se sintam felizes fazendo aquilo. Ah, entrei num curso e não gostei. Vamos procurar outra coisa. Não se prenda naquilo, entendeu? Ah, porque vai dar dinheiro, porque é isso. Porque assim, não é, né? Isso aí, essa ilusão assim pode quebrar, né? E a gente se frustrar bastante. Então assim, busquem por coisas que vocês gostam de fazer, que vocês se sentem bem fazendo. E também assim, não se cobre, eu preciso descobrir o que eu quero fazer agora. Nossa senhora. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. Pode demorar 7. Pode demorar um tempo que for, mas assim, tentem buscar por coisas que vocês gostem de fazer. Eu acho que... E uma coisa que eu acho muito importante também, você fazer ou não faculdade não define o que você é. A gente está num país atualmente que o nosso presidente da República não fez faculdade. E isso não impediu ele de ser um presidente. Essa é a prova que a faculdade não resolve todos os problemas do mundo, entendeu? Então, assim, a faculdade ela é um meio, mas ela nunca é um fim. Você tem que ver ela como uma manobra, como um meio de vida, como uma alternativa, como um caminho. Mas nunca ver, eu preciso fazer uma faculdade. Não. Tudo na vida tem seu tempo, tem a sua experiência. Então, assim, é válido mostrar que, além da universidade, você tem muitos caminhos a serem seguidos. Nem todo mundo nasce com a habilidade de 100% de concentração e, eu quero fazer mestrado e doutorado. Não é assim. Somos pessoas plurais, somos diferentes. Acho que agora eu mudo um pouquinho de assunto, mas a gente não vai sair da matemática. Antes, né, de fazer a pergunta para vocês, eu gostaria muito de mandar um abraço para os alunos lá do JBO. Eu fui professor lá um ano retrasado e lá eu tive a oportunidade de ser supervisor do PIBID também. E eu peguei uma época lá muito difícil que foi a pandemia. Imagina ser supervisor do PIBID em pandemia, né? E eu sempre trabalhei com foco na UBMEP, né? E aí eu entrei na escola falando, um dos meus objetivos como professor aqui é fazer com que um aluno chegue a alcançar uma medalha. E aí, trabalhando lá, pandemia rolando, os pibidianos, e aí eu fiz o seguinte, um dos trabalhos lá, falei, olha, pibidianos, esses aqui são os alunos aprovados na primeira fase, façam a mágica de vocês. E aí, como era remoto, eu tinha a oportunidade de deixar os alunos com os pibidianos e dar aula em outra turma online lá. E a gente teve ótimos resultados, um medalhista de ouro, uma medalhista de prata, né? E isso eu agradeço muito, eu fiz o agradecimento para eles, para o pessoal do PIBID, foi muito legal o trabalho que eles fizeram. E aí, a pergunta, né, já que eu tenho esse foco como professor, e vocês, UBMEP, vocês tiveram a oportunidade, provavelmente, de participar da prova, e agora vocês estão aí com um rumo, né, na profissão de vocês, de trabalharem isso com eles. O que vocês conhecem, o que vocês sabem, o que vocês fazem
sobre o OBMAP, qual a experiência que vocês têm dessa prova? Eu estudei escola pública, então eu não sei, particular também faz OBMAP? Algumas sim. Na minha época, não. E aí eu acabei participando no 7º ano, se eu não estou enganado. Passei para a segunda fase, e é uma prova bem desafiadora, né? E aí eu fiz no 7º, bem assim, principalmente a segunda fase. Fiz no 9º ano também, e quando eu estava no 3º, eu não pude fazer por conta da pandemia. Então assim, né? Inviável. Mas assim, eu acho que é uma prova, igual eu falei já, bem desafiadora, né? Em todos os sentidos. E eu tive a honra de participar disso, de ir para uma segunda fase, de ter essa experiência. E eu acho que é muito boa para os alunos, entendeu? Para aqueles alunos que querem mesmo, que gostam bastante da matemática, é uma experiência excelente para você ter contato com outras provas, né? Com outros... Ela também abre caminhos até na universidade. Isso porque tem a questão não só da premiação, mas também dela, né? De você ter essa experiência e também de você enriquecer o seu currículo, né? Querendo não, sim, você enriquece o seu currículo tendo a participação. Eu participei mais das Olimpíadas de Física, eu fui para a segunda fase da Olimpíada de Física e participei muito da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, acho que eu tenho 5 OBAs. Ai, que legal. Então, assim, a OBMAP ela é mais difícil, eu já vi muitas provas da OBMAP, mas assim... em conhecimentos de Olimpíadas, eu acho que pro aluno que gosta de estudar é mágico, porque você tem a oportunidade de você ser um atleta olímpico cerebral, sabe? É uma coisa assim, nossa, inovadora, principalmente no país que a gente está. Isso é surpreendente, e são provas realmente que desafiam mesmo o aluno, não são provas fáceis. Tanto que assim, um ouro e uma prata, você tá de parabéns. Os alunos, eles tá são pesando fera. no currículo dele, no currículo Lattes dele. São grandes desafios que ela propõe. Então assim, tem a experiência de fazer e agora poder ajudar outros alunos que querem participar dessa Vocês têm aluno lá no aprofundamento. Então assim, nossa, né, porque eu quero ajudar os alunos também a ter isso, eu também ter essa experiência, também conseguir mostrar para eles que eles são capazes, entendeu? Então eu acho que são várias possibilidades. E eles gostam muito de ver, de serem reconhecidos, né? Porque durante muito tempo a gente teve uma educação muito opressiva em relação ao aluno. Então você mostrar para o aluno que, olha, o seu esforço realmente está sendo reconhecido, você é capaz, você consegue, isso é muito importante dentro da nossa profissão atualmente. Incentivar os alunos. E as Olimpíadas trazem muito isso pra gente. Muito bom, gente. Lembrando agora, falando das Olimpíadas, ela está atrelada ao desempenho do aluno também às práticas que ele vai vivenciando ali no processo de aprendizagem. Vocês têm alguma prática que marcou, que vocês compreendem, que facilitou o aprendizado de vocês, assim, na vida? Pode ser lá na escola, pode ser agora na faculdade, alguma metodologia vocês falam tanto de alguns professores, né? Mas como que eram essas práticas, assim, que vocês... Então, a minha professora, ela dava a possibilidade do aluno de se desenvolver por conta, entendeu? Ela estava ali como uma observadora ali, ela dava para os alunos que queriam, entendeu? A possibilidade de ir na lousa, de fazer exercício, de conversar, de discutir. Então eu sempre via aquilo, eu falei, poxa, ela deixa eu fazer isso, eu quero deixar os alunos fazerem isso também, entendeu? O que eu tive foi muito parecido com isso também. A minha professora que eu citei, né, a Cássia, ela via assim que a gente estava um pouco inseguro, ela vinha perto, ela falava, mas o que está acontecendo, sabe? Uma proximidade muito, muito sadia com o aluno, do aluno se sentir parte do processo mesmo de ensino-aprendizagem e não ser deixado de lado como um banco, de você depositar todo o conhecimento. Não, você ser ativo na sua construção de aprendizagem, isso é muito bom. Quando eu estudava, né, eu não tinha esse contato com a tecnologia quanto os alunos têm hoje. Não, realmente nunca, eu vi um software na escola, um joguinho, não. Nunca vi. Só que a gente sabe que é uma realidade cada vez mais presente, então a gente precisa incorporar isso na nossa prática docência. Então assim, eu estou tentando buscar essas metodologias, ainda buscar um jogo. E aí quando você traz, eu fiz o Kahoot com o pessoal, né? E aí você percebe que às vezes você ensinando de um jeito eles não compreendem. Só que você traz uma coisa diferente, uma coisa ali que, né? Que dá a possibilidade para eles, eu entendi, poxa. E aí você traz essas metodologias, você vê que deu certo,
entendeu? Eu acho que é, nossa, muito legal. Então, eu acho que é isso. Com práticas assim mais diferentes, eu fui ter no terceiro colegial aula com o Jefferson Petrolino. E ele era um professor que eu demorei muito para me acostumar com o jeito dele. Porque ele era um professor muito brincalhão. E eu vim de uma escola onde todos os professores eram muito sérios. Então eu olhava assim, eu não entendia nada. Eu falei, gente, como ele tá brincando assim na aula, né? E depois eu entendi que a brincadeira dele nunca era em vão. Era pra um recurso pedagógico de você. Ele deu trigonometria pra mim, que é a matéria que eu mais gosto na faculdade. Então, assim, às vezes o tom de voz que ele usava, a risada dele fez eu marcar diversos conteúdos. Então tem isso também. E isso é uma coisa que eu tento trazer pra cá. Que nem eu tô dando aula, eu mudo a voz, eu brinco, eu danço, eu dou risada. E eles já entenderam que quando eu mudo a voz é porque é uma coisa muito importante. Então, assim, eu acho que esses recursos, por mais que sutis, eles agregam muito na nossa formação, né? Agregaram muito na minha e agregam muito na deles. Bom, eu acho que o Rian já falou um pouquinho disso que eu vou perguntar agora, né? Lá no começo, quando ele falou que ele tinha sonho, as pessoas falam, mas professor, né? Então, na opinião de vocês, por que a profissão professor é tão pouco procurada? Porque a gente vê aí número de vagas em algumas universidades serem maiores do que o número de procura, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é mais o estigma, porque assim, eu não sabia o que era de fato ser um professor ou buscar essa profissão. Eu tinha aquele sonho na minha cabeça, mas assim, não sabia. E aí você sempre escuta as pessoas falar, professor, e aí você fica perguntando por que as pessoas têm isso? Tipo, o que acontece para as pessoas terem esse tipo de pensamento? Porque eu gosto tanto disso, entendeu? Eu me vejo tanto nisso e as pessoas sempre voltando para baixo, sempre. E aí eu não consigo entender. Eu acho que é mais o fato de as pessoas não terem esse conhecimento, não ter essa experiência, essa prática assim com essa profissão, porque é tão bonita essa profissão, é tão te valoriza em diversos aspectos da vida, entendeu? Não só profissional, mas também como pessoa, entendeu? Porque a gente está dentro do ambiente da sala, não é só eu que estou ensinando, mas eu estou aprendendo o tempo inteiro com os alunos, entendeu? Então, acho que as pessoas não têm esse tipo de visão e aí acabam estigmatizando essa profissão, entendeu? Bom, pensando nisso, em relação ao que vocês projetaram lá no início, ou agora, o que vocês pensam para os próximos 10 anos? Vocês têm já algum projeto? Com certeza vão se formar, a gente já sabe, né? Eu penso muito em seguir carreira acadêmica. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu amo estudar. Eu gosto muito de estudar, então eu penso assim no mestrado, no doutorado, no pós-doc. Mas eu não me vejo fazendo isso para sempre, só estudando. Eu me vejo assim dentro da sala de aula. Eu confesso que assim, meu sonho é dar aula no Instituto Federal. Eu já participei de várias monitorias, fui monitora do professor Marcos semestre passado e assim, cada vez que eu acompanho um professor lá, eu fico mais encantada, não só pela instituição, mas pelo funcionamento. Então assim, eu me vejo formada, me vejo com o título de mestra e doutora e me vejo dando aula no Instituto Federal. Sensacional. É possível vê-la lá, né? Eu também tenho essa questão. Daqui 10 anos eu quero estar dentro da sala de aula, que seja qual sala de aula, se é na educação básica, se é na educação superior, entendeu? Que seja dando aula, entendeu? Apesar de que eu não sei, eu acho que eu tô pegando um amorzinho assim pela educação. Assim, não tive experiência com o ensino médio ainda, muito menos com superior. Mas assim, tô gostando muito do fundamental. Ele gosta, muito, ele entendeu? gosta. Eu não imagino, porque assim, criança, eu ficava, eu achava que eu não tinha paciência com criança, entendeu? E o legal é você chamar eles de crianças, eles adoram. Mas eles são. Making off, ele morria de medo. Eu não vou me dar bem com criança. Eu não vou me dar bem. 3 meses depois, como assim eu vou ter que trocar de turma? Como assim eu vou ficar em observação? Eu quero ficar com as minhas crianças. Então assim... Vai chegar um momento, né? Da separação. Eu não achava que eu tinha paciência pra isso. Uma das coisas que eu sempre coloquei na cabeça, você professor, eu acho que eu não tenho pingo de paciência. E agora? O que eu faço, entendeu? Só que aí dentro da sala de aula,
eles falam o tempo inteiro, estão sempre afirmando que eu tenho que fazer isso, entendeu? E aí eu tô pegando muito um carinho com esses alunos, entendeu? Então, assim, realmente, que seja a sala de aula, mas eu quero estar dentro de uma sala de aula formada e é isso que eu quero pra vida, entendeu? Não só pros 10 anos, pros 10, pros 20, aí até, entendeu? Eu saí de uma escola de ensino fundamental e médio para vir para cá justamente por ser só fundamental. E quando, né, eu sempre digo isso, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de dar aula para sexto, que é a menor idade possível que eu posso dar aula, né? E dei aula em sextos anos aí por muito tempo, né? E é o que eu gosto. E eu nunca imaginei, né? Sempre todo mundo fala, ensino médio é mais tranquilo, os adolescentes e tal, sexto ano pra mim. Porque eu acho, o que acontece na minha prática é que eu vejo a criança, ela é muito mais aberta, sexto ano. Tipo, ela não tem medo de falar a ideia que ela teve. Ela não tem, ela teve uma ideia, eu acho que é isso. Mesmo que seja um absurdo, assim, mas ela fala. Não é isso, tal, aí, né? Mas ela fala. O ensino médio já não fala nem o que é uma ótima ideia. Tem uma ideia brilhante, nem isso ele fala. A reação não sabe. Eu fiz o caminho ao contrário. E eu gostava muito do ensino médio porque é a matemática que lembra um pouco, mas bem de longe aquela matemática universitária, né? Então eu comecei por aí, então eu tava ali bem, assim, engajada, né, assim, nessa matemática. E aí fui pro fundamental, tive experiência que eu dei aula na Fundação Casa, e aí eu mudou a minha matemática ali, minha metodologia. Só que agora eu já tô há um bom tempo no fundamental e também me adaptei muito bem. E eu ainda não cheguei a dar aula de matemática no sexto ano, na minha vivência, assim. Só em turmas muito seriadas lá na Fundação Casa, mas acho que eu vou ter essa experiência, quem sabe. Pra sexto ano, matemática ainda não. Nossa, aí se apega, já era. Bom, Rian, gostaria de agradecer muito, Elô também, muito. Obrigada. Foi muito legal esse bate-papo, né? Foi uma ideia mesmo da Júlia naquele momento que eles, que tal chamar? Ainda falou, Elô, olha lá, que tal fazer uma entrevista aí, né? E, cara, bate muito com o nosso propósito aqui, né? De levar essas ideias da escola, da escola pro público. E vocês, né, na universidade, formando para serem professores. Então, foi muito legal. Muitíssimo obrigado. A torta na cara foi demais. A ideia de vocês receberem quando o aluno acerta. No começo eu falei, mas por que isso? E depois, né, tudo que você explicou faz total sentido, né? Total sentido, tipo, é um desafio. Se você acertar o que eu te ensinei, pode me acertar aqui. Vem, eu te ensinei, muito você sensacional. Sabe. Exato. Eu vou tomar coragem e vou desafiar meus alunos assim. Nossa. Final do ano tá chegando, hein? Final do ano tá chegando. Vai ter uma segunda rodada, né? Mas o legal de vocês é porque foi objetivo. Teve o celular, inclusive, da pessoa tocou agora, do JJ, que tá aqui gravando. Ele fez, na área dele, fez essa proposta e teve esse momento deles tomarem a torta na cara. Teve também, né? Teve, só os bastidores, mas teve. Mas é que assim, o diferencial foi que o objetivo de vocês foi a tortada na cara do professor. No deles foi um desafio final, mas é super legal essa dinâmica. Agradeço muito do fundo do meu coração vocês terem aceitado. Eu sou muito grata por poder trabalhar com vocês. A gente troca experiências, eu aprendo com vocês. E eu estou aqui à disposição para auxiliar vocês nesse processo enquanto eu puder e estiver aí mediando o trabalho de vocês, a ponte da universidade com a escola, tá? A escola tá de portas abertas para vocês praticarem, iniciarem a docência de vocês aí, tá bom? Quem agradece, a gente agradece muito. Eu nunca imaginei que eu ia estar no primeiro ano na escola e ainda fazendo um podcast. Olha lá. Onde isso? Eu nem sabia que era podcast. Eu não tinha a idade dos alunos. Exato. E tá participando agora, nossa. Já é pra gente foi um convite assim, a gente se sentiu muito diva pop ai meu Deus, no podcast. Mas eu gostaria muito de agradecer em primeiro lugar a minha dupla, né? Que sem essa dupla não seria nada. Muito obrigada. Mas agradecer especificamente a você, porque você tem sido mãe, pai, tem sido tudo pra gente. A gente tem um carinho imenso por você. A gente agradece muito por você confiar no nosso trabalho.
enquanto nivelamento, aprofundamento, dinâmica, a gente se sente seguro sendo seus filhotes na iniciação. Olha o tamanho do meu filhotinho. O mérito é todo de vocês, tá? Com certeza, né? Então vamos nessa, né? Também gostaria de agradecer muito a galera aí do Por Dentro da Escola, mais uma vez acompanhando mais um episódio. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar, manda aí para todo mundo que vocês conhecem e vamos aumentar essas visualizações. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!